Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Podicólogas. Meu nome é Karina Pirró, eu sou psicóloga, neurocientista, amo comportamento humano e por falar em comportamento, já vou dizer que a gente vai fazer um podcast hoje que é tudo o que vocês precisam. Porque eu sei que tem várias coisas que te incomodam e você não consegue mudar. Você está procrastinando, você às vezes está sedentário, aquela alimentação que você sabe que se você mudar pode fazer diferença na sua vida. Enfim, tantas coisas que você quer mudar. E hoje, especialmente, o tema do nosso podcast é como mudar. E para isso, eu tenho uma convidada muito especial, muito querida. Ela é psicóloga da nossa Clínica Norte. Vocês sabem que eu e a Nathalie temos uma clínica de psicologia que a gente atende com TCC, a teoria cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental. E a Juliana Amorim, psicóloga, está comigo. Acho que desde o comecinho, né, Ju? Quase 3 anos. Quase 3 anos. E eu tenho uma honra de trazê-la aqui para trazer um assunto tão importante. Ju, seja muito bem-vinda aqui para falar desse tema. Obrigada. Veio diretamente de onde? Do Piauí. É do Piauí, vocês vão ouvir um sotaquezinho gostoso, cheio de caju. Não é? Cheio do caju. É um prazer estar aqui. Nossa, como eu sou grata pela tua vida, como eu sou grata pela tua confiança, por todos os ensinamentos, o aprendizado nesse longo desses quase 3 anos. É um prazer de verdade estar aqui. Eu estou muito honrada de vir lá do Piauí, um pouquinho distante para cá. Eu vim com todo o prazer do mundo. E falar sobre esse tema, que é um tema que eu amo, que eu adoro, falar sobre mudança de comportamento. Então, primeiro queria agradecer e falar um pouquinho hoje da minha experiência, no sentido de que eu tenho 8 anos de formada, sou da TCC, sou amante da TCC, apaixonada, e no momento hoje eu faço especialização em práticas baseadas em evidências. Então, para mim, é um valor muito importante. Eu acho que é um valor que a clínica ensina muito para a gente, que é a gente trabalhar com base científica, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje são coisas baseadas em ciência, né? E isso eu acho muito interessante. Muito bom. E Ju, imagina, pessoal, a gente está há 3 anos juntas, mas ontem foi a primeira vez que a gente se viu no presencial. E como a gente sair da internet é gostoso, né, Ju? Muito gostoso. Esse contato físico, a gente se abraçar, a gente olhar olho no olho. Nossa, é tudo de bom. Foi maravilhoso. Então é até bom, e eu já adianto para vocês que foi um dos primeiros assuntos que a gente teve ontem, é que provavelmente o mundo vai mudar muito. A inteligência artificial vai roubar você da sua vida real. E lembrem disso, tá? Se for para lembrar uma coisa muito importante, nada substitui o abraço, o contato humano. Nada substitui. Então, se em algum momento vocês se perderem nessa jornada de internet, rede social e inteligência artificial, tô lembrando vocês, porque ontem eu encontrei parte da minha equipe, a Ju, a Rafa também, a Carolina Ovalle e a Carolina Veras, né, que são da equipe, e a gente ficou juntinha e não tem preço estar junto com vocês, né? Legal, foi Então demais. A gente vai falar como mudar. Mostra pro pessoal qual é o livro que está inspirando o nosso encontro de hoje. Esse livro aqui, Como Mudar, de Kate Milkman, é um livro incrível, maravilhoso, e aqui a gente pegou as partes principais do livro, para a gente estar trocando aqui, para a gente estar conversando sobre isso. Lá no finalzinho do livro fala um pouco da formação dela, na orelhinha aqui? Sim, fala. Ela é engenheira. Ela é engenheira e foca em comportamento humano. Ela é cientista, foca no comportamento humano. E o objetivo dela foi, através de muitas pesquisas, entender o comportamento da sociedade como um todo. Então, ela desenvolveu várias estratégias para aumentar, por exemplo, como o americano guarda mais dinheiro, como o americano se cuida um pouco mais. Então, quando a gente fala de comportamento humano, Karina, a gente está falando de como a sociedade vive, né? Então, essas estratégias de comportamento foram usadas, inclusive, nos americanos, os testes que ela fez, as pesquisas, para aumentar comportamentos mais satisfatórios para eles.
E a gente, aqui ao longo do episódio, a gente vai falar sobre alguns exemplos que eles utilizaram, bastante legal. Mas o livro, ele é muito bacana porque é todo baseado em pesquisas. E eu lembro quando eu li esse livro, que já faz bastante tempo, é um livro que você tem que ler com calma, eu diria, porque ele tem muitas pesquisas. Muitas. E se você ler só as pesquisas, você vai ficar cansado e vai desistir. Então, a minha sugestão é que vocês leiam com calma, grifem e perguntem: onde essa pesquisa pode entrar na minha vida? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar inúmeras estratégias, das quais que a gente vai comentar hoje aqui algumas. Mas antes, Ju, esse episódio aqui, ele está acontecendo também pelo patrocínio de uma marca que eu uso, que chama Better You. A Better You é uma empresa que ela desenvolve alguns produtos para ajudar a gente se conectar com a gente mesmo, né? São 5 minutinhos do dia para a gente parar para se cuidar. Então, eles mandaram para você. Isso. Ai, gente, que delícia. Esse aí é meu aliado matinal. Ele tem... A gente sabe, né? A gente fala muito do eixo intestino-cérebro. Ele é cheio de anti-inflamatório natural, como cúrcuma, por exemplo. Ele tem anti-inflamatórios, vitaminas, vitamina D, que maravilha. vitamina A, vitamina C, delícia. Vitamina E. Eu vejo você usando. Então, eu tomo, na verdade, todo dia, tá? E, enfim, e aí foi muito interessante, porque como eu gostava muito da marca, eu conheço a dona, eu fui atrás e falei, ó, eu uso a marca, eu gosto da marca, tem tudo a ver com podicólogas. Tem tudo a ver com psicologia, Tem tudo a ver com psicologia. Tem tudo a ver com o que a gente fala com os nossos pacientes sobre o autocuidado. Maravilha. 5 minutinhos para você se cuidar. E quando você se cuidar, você me marca, tá bom? Pode marcar a Better You também. Maravilha, maravilha. Então, Better You, muito obrigada. Esse produto é o Better Go. Vocês encontram aqui embaixo o link para vocês comprarem, com desconto também, experimentarem em casa seus 5 minutinhos de autocuidado. Ai, que delícia. E por onde que a gente começa, hein, Ju? A Ju trouxe umas anotações aí, eu vi que você é toda organizada, né, Ju? Ai, tem que ser, Karina. Hoje o meu objetivo aqui, de fato, é ajudar o maior número de pessoas. Eu quero que o nosso conteúdo, eu quero ser um pouquinho parecida com você. Eu quero ser 1% parecidinha com você, de ajudar um monte de pessoas aí a ter uma qualidade de vida melhor, ter uma vida mais valorosa, significativa, né? Eu acho que eu levo a psicologia muito como algo que... Eu sempre falo que eu sou fruto da terapia. Então, eu mudei muito com o processo terapêutico. Eu acho até interessante, às vezes eu comento isso com os meus pacientes, que eu conheci a psicologia quando eu tinha 15 anos e eu tinha claustrofobia. Eu mesma me diagnostiquei com claustrofobia. Fui lá no Google, não achava natural o meu medo de ficar numa sala fechada, numa sala com a porta fechada. E os meus pais não tinham conhecimento e eu senti uma ansiedade, nossa. E eu coloquei lá no Google, medo de lugar fechado. O que significa? O que é? E aí eu fui descobrir, nossa, problema psicológico, claustrofobia, que tinha tratamento. Conversei com os meus pais, preciso de terapia. Meu pai super contra, né? Nossa, como assim? O que é terapia? Até isso há 15 anos atrás. E aí a minha mãe topou, não, vamos. Se ela tá com dificuldade, né? Disse que não consegue andar de avião. Subia 15 andares de escada para não pegar elevador, não andava de elevador. Então, existia um sofrimento ali muito grande, né? E quando eu comecei a fazer terapia, nossa, foi assim um acalento para o meu coração, saber que tinha aquele cuidado, que tinha o tratamento, né? Para algo que era um sofrimento tão significativo para mim. E eu falei para minha psicóloga, eu quero ser para as pessoas o que você é para mim. Nossa, que legal. Lá com 15 anos. Sim, com 15 anos. Nossa, é isso que eu quero para minha vida. É isso, é ser colo, é ser abrigo, é ser um veículo de transformação, de qualidade de vida para as pessoas. Porque, nossa, era uma ansiedade, assim, muito grande. Junto com o diagnóstico de claustrofobia, veio o diagnóstico também de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é essa preocupação mais excessiva. E até hoje, né, alguns sintomas entraram em remissão, possivelmente eu não fecho mais o diagnóstico, mas naturalmente... Estamos numa sala fechada, inclusive, né?
Vim de avião, É né, do verdade. Piauí para cá. Então, para algumas pessoas, eu venho conversando, eu sempre venho refletindo sobre isso, porque para algumas pessoas é super normal, super natural viajar, e para mim é uma conquista. Para mim é algo assim, nossa, eu tô aqui dentro, não tô tendo ataque de pânico, não, meu coração não tá acelerado, eu tô aqui tranquila, num ambiente normal, tô conseguindo curtir a viagem sem tomar nenhuma medicação. Nossa, e para mim foi assim, terapia. Foi assim, até hoje eu faço, com outros objetivos, né? Então, sou muito grata à primeira psicóloga que me acompanhou, mas eu sou muito suspeita para falar do processo terapêutico. E o processo terapêutico sempre baseado em ciência, né? Eu sempre fiz com a TCC, e a TCC tem lá todo o protocolo, né, de tratamento para TAG, para fobia. Então, se você tem algum tipo de fobia, algum tipo de... que é um sofrimento ali clinicamente significativo que a gente fala, tem tratamento, né? E a terapia baseada em ciência, ela consegue tirar a gente desse lugar, e eu sou suspeita para falar sobre isso. Então, naturalmente, eu sou um pouco mais ansiosa, e hoje eu uso as ferramentas, o que eu falo para os meus pacientes, eu estou usando diariamente ali na minha vida para lidar com essa ansiedade, que ela é um pouco mais excessiva. Então, eu falo que a gente consegue, sim, viver com ansiedade, ter um relacionamento saudável, trabalhar, vir aqui gravar um podcast mesmo ansiosa, né? Que eu estou um pouquinho ansiosa aqui, então a ansiedade ela não precisa necessariamente ser ali um vilão na nossa vida. Ela pode ser... A gente pega ela ali pertinho, a gente conversa com ela e a gente vive. A gente vai vivendo junto com essa ansiedade, sendo imperfeita, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar. Então, eu levo a psicologia como isso. Eu quero ser um veículo de transformação na vida das pessoas. Acertei só um pouquinho na escolha da psicóloga da clínica. Fala aí, ó. Aqui embaixo, inclusive, tem a Clínica Norte para vocês conhecerem. Como eu disse, é a Juliana Amorim. Eu sei que a agenda dela não tá muito fácil, não, mas é uma opção para vocês também, dentre outras psicólogas maravilhosas que vocês vão conhecer aqui. Né? Então, vamos lá pro livro, né? Vamos pro livro. Vocês gostam tanto de discutir livro, então Tem vamos muita para o coisa livro. legal, tem muita coisa legal pra gente falar. E aí, pra gente começar, Karina, como mudar, né? Como mudar? O que você responderia pra mim? Nossa. Por que mudar é tão difícil? Bom, aí eu vou voltar lá para a psicologia, né? Por conta dos comportamentos condicionados que a gente tem, por conta do nosso comportamento animal também, que a gente vive numa sociedade que é completamente contra as coisas instintivas nossas, né? Nossa energia seria para comer, para dormir. Eu comparo com o macaco que fica mais fácil, né? O nosso primata mais perto, sim. o chimpanzé. Eles querem comer, dar uma coçadinha, tirar piolho do amigo, dormir, né? Se você for brincar com ele, ele vai brincar que nem cachorro 3 vezes na quarta, ele já quer descansar. E a gente tem essa vida insana, com horário para tudo, né? E isso não é normal. Então, eu diria que tem essa questão da evolução e tem a questão do que a gente... várias coisas do que a gente quer na nossa vida... Elas são difíceis de conquistarem porque você tem que deixar de lado alguns prazeres, né? Você quer fazer regime, você tem que deixar o brigadeiro do lado. E o brigadeiro tá ali, ó. Ai, me come. Então, é muito difícil e eu me solidarizo, né? Se essa é a palavra. Com toda a dificuldade de mudança. E a gente precisa sair do lugar de... eu não consigo porque eu sou uma fracassada. E para entrar no lugar de eu não consigo porque é difícil mesmo. Porque se fosse fácil, não teria livros com centenas de pesquisas ensinando a mudar. Né? Isso mesmo, eu sempre falo isso para alguns pacientes, que mudar realmente é difícil, é algo muito complexo. E eu queria ter uma resposta muito simples para responder isso como psicóloga, mas aí não seria psicologia, né? Psicologia, ela existe justamente pela complexidade do comportamento humano. Então, a primeira coisa que eu falo é que mudar realmente é difícil, né? Vai contra todos os nossos obstáculos internos, que é o que o livro traz. E antes de falar sobre isso... eu acho que até para ajudar mais ainda as pessoas, eu sempre gosto de dizer que se você tem um comportamento que de alguma forma está te fazendo mal, algumas pessoas chegam na clínica, nossa, eu já sei que me faz mal, eu não quero ter esse comportamento, mas eu não consigo mudar.
E aí, como que eu faço para mudar? Né? A pergunta de $1 milhão, né? Como que eu faço para mudar? E a primeira coisa que a gente faz como psicólogas, junto com o paciente, eu gosto de entender a função desse comportamento. Porque, às vezes, o paciente, ele vem, a pessoa vem com... é porque eu me autossaboto, é porque eu não gosto de mim, é porque... né? E tem ali todo um diálogo mais negativo sobre si. E, às vezes, só não está entendendo a função daquele comportamento. Então, ter um comportamento ruim ou disfuncional não significa que não tem uma função. Então, um comportamento ruim na sua vida, ele tem uma função, de alguma forma. Um exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade para estudar, sempre que ia estudar, era aquela procrastinação, né, e querendo prestar concurso, e buscou a terapia para isso, e juntas a gente descobriu que a procrastinação dela, o que estava por trás da procrastinação dela é que todas as vezes que ela sentava para estudar, vinha um monte de pensamento, eu não vou dar conta, é muita coisa, eu não sou boa o suficiente, é muito conteúdo, esse edital é imenso, eu não vou conseguir. E isso dava ansiedade nela. Então, a gente entendeu que a procrastinação dela naquele momento era um comportamento que estava tendo a função de regular aquela emoção. Era uma evitação para que ela não se sentisse ansiosa. E a partir do momento que a gente entende a função daquele comportamento, a gente traça estratégias para aquele comportamento específico para que a gente tenha aí uma emoção mais regulada e a gente tenha um comportamento mais saudável, mas que ela entenda a função desse comportamento. Perfeito, exemplo muito bom mesmo. Então, primeira grande dica da Ju, que às vezes é difícil fazer sozinho, Sim. né? Mas tentar entender o comportamento sem julgar, né? Acho que essa é a primeira coisa, que a gente tem a mania de julgar. Eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu sou autossabotadora. Então, talvez sair desse lugar de julgamento e entrar no lugar de... será que de bom tem por trás desse comportamento, né? Que a gente só faz coisas, na maior parte, que tem um benefício, né, Ju? Perfeito. Tem um benefício, mesmo tendo malefício, né? Então, mesmo dificultando o estudo da sua paciente, ele tinha um benefício. E a pergunta é qual o benefício que ele tem, né? Tirar ela de uma situação que a deixava ansiosa. Sim, muito bom. Sim. Então, a gente precisa entender, né, a função desse comportamento. Mas mudar, Karina, é muito complexo e a gente vai começar a entrar nesse contexto. Mudar é muito complexo porque não é só sobre força de vontade. E eu acho que é onde entra aí algo muito curioso, porque uma boa parte das pessoas superestimam a força de vontade. Na segunda-feira eu começo e não levo em consideração nenhum obstáculo. Eu vou fazer dieta, eu vou mudar de vida, eu vou ler um livro por mês, eu vou fazer isso. E acaba não levando em consideração os outros obstáculos. Então, superestima a força de vontade. E não é só sobre força de vontade. Mudar comportamento envolve a nossa personalidade, biologia, o ambiente, que a gente vai falar que envolve muito o ambiente, envolve tantas coisas. Mudar é complexo. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, inclusive no processo terapêutico, é ter esse acolhimento de como você falou, né? Se solidarizar. Solidarizar. É isso aí. Eu entendo, é difícil, porque é difícil pra gente, Sim, né? sim. Atividade física, por exemplo, nossa, ter uma alimentação mais saudável, como você falou, vai contra aí todos os nossos ancestrais, né? Todos os nossos, toda a nossa lei aí da evolução. Então, mudar é difícil mesmo. Então, vamos pensar juntos em estratégias. Então, não vamos só confiar na força de vontade. Vamos mesmo pensar nas estratégias certas, de tentativas e erros para a gente ter essa mudança de comportamento. E é um pouco do que a gente vai conseguir tentar aprofundar aqui hoje. Então, a primeira coisa, mudar realmente não é fácil. Se fosse fácil, talvez não existiria a psicologia. Com certeza, porque como você disse, vocês aí em casa sabem que ela trouxe esse exemplo que vocês falam... já tentei, né? Eu já até sei o que eu preciso fazer. Essa é a máxima de vocês, né? Como ela trouxe. Eu já até sei, eu sei o que eu tenho que comer, eu sei o que eu tenho que fazer. E ainda assim eu não faço. Que clique é esse, né? Que clique é esse?
E geralmente, Karina, não tem essa... Que não- show da Xuxa é esse? Me veio na cabeça aqui. Que show da Xuxa é esse? E não tem essa resposta mágica, né? Não tem, assim, essa virada de chave, nossa, ouvi alguma coisa. Não tem, assim, um segredo específico. Eu acho que as pessoas, às vezes, perguntam pra gente, como psicóloga, esperando uma fala específica que vai virar a chavinha lá e, na verdade, vai ter desconforto. Sim, Né? eu vou só lembrar uma coisa legal, que pode até ser um princípio aí dessa conversa de mudança de comportamento, que eu falo que existem duas formas de mudar nosso comportamento. Uma é quando acontece algo que tem uma questão emocional muito forte, Perfeito. né? Então, uma pessoa que fuma, eu sei que eu tenho que parar de fumar, mas eu não consigo parar, daí ele infarta. Aí ele acorda na UTI e pode ser que isso seja o suficiente para ele sair de lá sem fumar. E talvez esses exemplos, numa dimensão às vezes menor, mas que envolvem sentimentos, que a gente vê as pessoas falando: eu simplesmente decidi, eu tive força de vontade e mudei. E aí você tá do lado e fala: meu Deus, eu quero essa força de vontade. Mas tem algo de emocional, provavelmente na decisão. Sim. Né? E a outra, que é a mais difícil e que é o que provavelmente vocês vão precisar, porque ninguém quer que aconteça nada de ruim na vida de vocês, é a repetição, a mudança de estratégia até conseguir, né? Sim. Vai por essa, vai por essa, vai por essa, vai por essa, tem que tentar, tem que tentar, tem que tentar. Sim, no livro, isso que você falou sobre depois de um acontecimento importante é o efeito recomeço. O livro, ele fala que não existe um momento certo para você começar alguma coisa, não existe. Mas existe alguns momentos que podem ser aquele pontapé inicial, como, por exemplo, uma situação como essa, né, que te impulsiona a ter aquela mudança de comportamento. Muitas pessoas, por exemplo, usam o tempo de calendário mesmo, o início do ano, né, de acordo com o livro, isso não é só suficiente, mas pode ser um impulsionador a princípio, como a segunda-feira, o início de um novo ano, a mudança de trabalho, a mudança de endereço, uma doença que aconteceu na sua vida, um diagnóstico. Então, esses momentos de recomeço, né? De finalizou ali uma fase, estou começando uma nova fase, preciso agir, então pode impulsionar uma mudança comportamental. E posso te fazer uma pergunta? Claro. Que é legal que você vai contando a teoria e eu te pergunto, tá? Como você disse, isso pode impulsionar. Sim. Né? Às vezes funciona mais para uma pessoa do que outra. Funciona para você? Ai, pra mim... Segunda-feira, sim? Funciona. Eu gosto desse efeito recomeço, sabe? Nossa, eu tava falando mesmo que depois dessa viagem, eu tenho um monte de mudanças que eu estou planejando na minha vida após essa viagem. Então, essas situações mais específicas que acontecem na nossa vida, que acontecem na minha vida, eu consigo, sim, usar para implementar novas questões, né? Depois de um curso que eu fiz, depois dessa aula que eu tive, eu vou mudar esse comportamento, eu preciso mudar. Eu estava conversando no Uber, quando a gente estava vindo, nossa, já anotei várias coisinhas no meu diário que eu preciso melhorar após viagem, que eu estou me percebendo nessa viagem que eu preciso levar para terapia. Eu estava comentando sobre isso, então isso serve para mim. Na segunda-feira, por exemplo, a gente para mim funciona vou dar um gás, né? É uma nova semana, então funciona assim para mim. Mas tem outras coisas, outras estratégias também que você usa mais? Que eu utilizo, que eu uso mais, que eu gosto mais, que eu já percebi com autoconhecimento também que funciona mais. Para mim, dieta é segunda. Sério? Não consigo fazer, vou começar quinta. Não rola. Eu tenho que fazer na segunda. Minha cabeça está associada à segunda dieta. Nossa, e assim, maravilha. Né? Da onde é isso? É da nossa mente mesmo. Esse a gente gosta de recomeço, exatamente. Perfeito, sim. E para muitas pessoas funcionam assim. Na maioria das vezes não é só isso, né? Mas isso sim. Então, se você que está em casa e quer recomeçar algo, quer tentar de novo, vamos usar aí a segunda-feira, vamos usar essa aula, né? Sim. Nossa, assisti a aula, percebi isso, vou aqui anotar algumas coisas que eu preciso mudar e a partir de amanhã vou dar aí primeiros passos, né? Então, esse efeito recomeço é maravilhoso, sim, ele serve. Esse podcast é o seu recomeço. Então, já deixa aqui a sua curtida e já deixa aqui embaixo escrito, de verdade,
recomeço. A gente vai entender que você vai usar esse podcast para implementar mudanças na sua vida. E você vai ler todos os comentários para ver, tá? Quem você inspirou. Ai, então escreve maravilha, aí. Maravilha. Mas sabendo que não é só o recomeço, né? Existem os nossos obstáculos internos. Existem os obstáculos internos que são humanos e que vão atrapalhar a gente nessa mudança e que a gente precisa ter estratégias sim, suficientes para que não seja só na segunda, né? Para que a dieta continue até sexta, né? Até no sábado, né? Que a gente realmente, que as mudanças não só comecem, mas que permaneçam, né? E a dificuldade também não é só começar, é permanecer naquele comportamento. E um dos obstáculos internos que o livro traz é a impulsividade. A impulsividade, ela nada mais é, Karina, do que o viés do presente, essa nossa tendência sempre de as recompensas imediatas, as recompensas prazerosas imediatas, em detrimento do que é mais importante, do que é menos prazeroso. Então, isso é humano, é do ser humano. É animal até, né? É animal. Pega um biscroque para um cachorrinho, mostra para ele e ele, não, acho que eu não vou comer porque estou pensando aqui na minha dieta. Né? Já tá salivando, né? É um negócio instintivo mesmo, né, Ju? Sim, então a impulsividade é algo que atrapalha super a nossa mudança de comportamento. É como se a gente tivesse que criar estratégias para sabotar o nosso próprio cérebro. É isso aí. Porque o nosso cérebro, ele tá ali em busca da recompensa imediata, do prazer. E se a gente for falar do mundo de hoje, né, da nossa atualidade, em que existe um excesso de prazer muito, muito imediato ali no celular, né, a todo momento a gente tem esse acesso ao prazer, o iFood. Isso, enfim, aplicativos de comida, aplicativos de comida. Então, assim... É tudo assim, né? Sim, tudo muito rápido, então a gente precisa ter estratégias. E aí o que o livro traz sobre estratégias para a gente lidar com a própria impulsividade é... Ai, como que é o nome? Nossa! O agrupamento de tentações. Ah, tá. Agrupamento de tentações é algo que a gente já faz, mas que a gente pode fazer com mais... Explique. Agrupamento de tentações seria a gente... colocar junto uma atividade que não é tão prazerosa com algo que é prazeroso. A gente deixar uma atividade um pouco menos dolorosa, mais prazerosa. Como, por exemplo, eu vejo lá você fazendo atividade física num lugar super animado. Nossa, isso é agrupamento de tentações. Deixa eu falar, você aí do lugar onde eu faço academia, cara, quantas pessoas eu inspiro aí pra essa... Nem vou falar o nome porque vocês vão me patrocinar, tá? Mas o que eu fiz nessa estratégia foi isso, Ju. Eu tava, assim, né? Se pudesse, a gente não precisava fazer atividade física, né? Mas eu procuro um lugar muito feliz, com muita música, que é porque eu gosto, Sim. com amigos. Perfeito. E aí você pega uma coisa muito feliz para fazer uma coisa que você não faria tão feliz, que é pedalar 45 minutos em alta intensidade. Nossa, então, chato. Perfeito, é o exemplo perfeito. Então, você consegue desenvolver um comportamento saudável que te faz bem e consegue que ele seja prazeroso ao mesmo tempo. Então, quando você está em casa, que você lembra de ir para fazer atividade física, não é aquele peso emocional. Pode até ser um pouquinho desconfortável, mas não tão desconfortável a ponto de você não sair de casa. Do que você se propor a fazer uma atividade que para você é um pouco mais, que exige um pouco mais de esforço. Então, claro que a gente não vai conseguir fazer isso com todas as atividades, mas o aprendizado que a gente tira com esse exemplo é de que a gente precisa deixar os nossos hábitos um pouco mais prazerosos. Isso. E eu achei super interessante aquela frase que a gente estava conversando ontem, que você falou. Do né? Confortavelmente desconfortável. Sim. É transformar algo desconfortável em confortável, nesse caso, né? Eu tenho inúmeros exemplos disso. Por exemplo, fazer uma esteira assistindo podcast... Ou escolher uma playlist que te deixa muito feliz, de uma época feliz da sua vida, para você ouvir essa playlist só quando você vai fazer uma coisa que você não curte muito. Estudar, por exemplo, para quem faz concurso público, eu atendo muito preparatório para juiz.
De repente, não todo dia estudar na mesma sala. Um dia você vai no meio da natureza de um parque, estuda para experimentar coisas, né? Juntar aquele desprazer com algo prazeroso. Eu acho que essa é uma das maiores dicas do livro, sabia? Nossa, maravilha. Isso deixar Você realmente... usa isso, Ju? Eu uso. Eu comecei a implementar na minha rotina momentos ali que eu percebo que são mais tensos para mim, que eu procrastino um pouco mais, eu tento deixar ele um pouquinho mais prazeroso. Como, por exemplo, a parte burocrática da clínica, né? A parte burocrática ali que a gente... Então, chato. eu faço um cafezinho para mim, eu deixo ali o meu ambiente mais organizado, então eu faço com que esse momento ele seja um momento, eu coloco uma música, dá para me fazer uma música com fundo mais tranquilo, né? Então eu deixo o ambiente um pouquinho mais gostoso para mim fazer esse momento. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, eu gosto dessa estratégia de mudar de ambiente. Então, quando eu vou estudar, eu gosto de estudar, por exemplo, ler no sofá da sala, coloco lá na televisão uma musiquinha de piano, sabe? Então, nada mais é do que a gente deixar aquele momento um pouquinho mais gostoso. Você mudar de ambiente, né? Você deixar, não ser aquela atividade maçante, né? Uma atividade que ela é burocrática, que ela é chata, ela não precisa ser tão maçante assim. A gente pode romantizar um pouquinho, né? A gente pode deixar um pouquinho mais gostoso ali, para ser menos penoso. Muito bom esse exemplo. De uma bela estratégia de mudança que, se você anotou aí, aliás, Podicólogas e Tarja Branca, que depois eu falo o que é um lugar de ouvir, anotar e colocar em prática. Com certeza. Porque dá para mudar muita coisa com esse exemplo, né? Sim, maravilha. Uma outra coisa que o livro fala é sobre a procrastinação, né? Eu acho que o recorde, né? Procrastinação a maioria das pessoas falam, né? Nossa, eu sou procrastinador crônico, né? Sou super procrastinador. E a procrastinação, ela é algo que é inerente ao ser humano, porque a gente sempre está naquela lei do... Ai, como que é? Mínimo esforço? Isso, do mínimo esforço. Então, tudo que demanda um desconforto ali, a gente vai procrastinar. É muito mais fácil a gente ficar no celular ali, rolando o feed, do que a gente estar estudando um livro, do que a gente estar fazendo um exercício físico, né? Então, você está no sofá ali, rolando ali o feed do Instagram. 1h30 facinho. 1h30 facinho. E aí, às vezes, você diz que não tem tempo para ir para academia, né? Para ir para fazer atividade física. Então, a procrastinação é algo assim que é inerente. Então, o livro ele traz que a gente precisa prever as tentações. Boa. A gente precisa prever. A gente não pode acreditar só na força de vontade. Segunda-feira, amanheceu o dia, 5 horas da manhã, vou correr. A gente sabe que a gente pode acordar na segunda-feira e aquela preguiça, a cama tá gostosa, tá chovendo, né? Então, se você prevê que, nossa, sempre quando eu falo que eu vou fazer esse tipo de comportamento, eu não consigo, o que está acontecendo? O que está me atrapalhando? Então, eu vou prever, tá? Eu coloco o celular no modo soneca e não acordo. Então, a gente prevê as tentações para lidar com elas. Eu lembro que nos Estados Unidos saiu não sei se você lembra, um alarme, que quando ele toca, era uma bolinha, ele rola. Sim. E vai embora. Deus me livre, né? Mas era a ideia de... Meu filho, você não vai desligar, vem atrás de mim, né? E a pessoa tem que sair correndo. Correndo. Mas uma estratégia. Isso. A pessoa que criou isso provavelmente criou uma estratégia para aquela soneca que você fica apertando, né? Sim, nossa, é uma estratégia maravilhosa. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que conseguiu aplicar mesmo para acordar cedo, colocar o celular em outro cômodo. A gente combinou isso e ela já fazia a higiene do sono ali, então colocava o celular em outro cômodo para despertar. E quando despertava, ela tinha, né, que levantar da cama e pegar o celular na mesa da sala, por exemplo. Então, ali já dava uma consciência maior para ela se manter mais acordada, né? Então, a gente precisa prever as próprias tentações. Saber que, por exemplo, você está de dieta e você vai ter que jantar, que você vai para um aniversário, por exemplo, e lá vai ter muitos doces, você já vai ali
já come em casa, não vai com fome, né? Se você for com fome para um aniversário... Ou para um supermercado, né? Você vai comprar mais coisas, besteiras, né? Então, a gente já está prevendo ali a tentação. Então, quando a gente consegue prever, a gente já consegue diminuir o nosso comportamento procrastinador, colocar algumas coisas ali para impulsionar o nosso comportamento. Eu adoro esse exemplo. E você sabe que isso serve para casos super graves também, porque quando eu estagiei num hospital psiquiátrico na ala de dependente químico, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com a minha supervisora, era assim, a maior parte dessas pessoas, Karina, que falavam para mim, né, que estão aqui e estão abstinentes, elas vão voltar. E sabe por que elas vão voltar? Porque elas não estão considerando que quando elas voltarem, elas vão ter a tentação de andar com o mesmo amigo que vai trazer, vai passar no mesmo beco, ou enfim, né? E você precisa... Foi um aprendizado perfeito para minha vida, né? Não só como psicóloga, que é assim, se você conseguir prever que você não é boa para lidar com aqueles impulsos, você cria uma estratégia antes. Perfeito. Né? É basicamente isso. É muito sério esse exemplo para a gente colocar na nossa vida, né? É a gente não superestimar a nossa força de vontade. Isso. A nossa capacidade de lidar com aquela situação. Isso. Então, se a gente sabe que a gente já tem dificuldade de lidar com aquilo, a gente já se prepara antes. Né? Isso serve para impulsos, para conversas, para ansiedade. Né? Quando a gente sabe que vai andar de avião e vai se sentir um pouco mais ansiosa, a gente já se prepara para aquilo, né? E não simplesmente, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo, né? Não é bem assim, a gente precisa se preparar para aquele momento. E uma outra coisa legal também para procrastinação que eu achei demais o livro falando, é o comprometimento monetário. Mas antes de falar do comprometimento monetário, dispositivo de comprometimento. O dispositivo de comprometimento é quando a gente se compromete em público, quando a gente se compromete com alguém, se compromete com um familiar. Dizem que quando a gente se compromete, a gente vai ter um custo psicológico se a gente não conseguir fazer aquilo. Então, vai ser um mini fracasso. Talvez você fique com vergonha, né, de fracassar. Sim, então, ele fala sobre que é interessante a gente ter esse comprometimento de marcar, de caminhar com um amigo, né, se você está com muita dificuldade, para você não ir sozinho. Eu tenho uma paciente que ela, com muita dificuldade de implementar uma mudança na dieta, ela abriu... primeiro, a gente precisa se estudar. Sim. Né, para ver qual vai ser o meu dispositivo. Sim. E como ela tem muito comprometimento com o outro, a estratégia que ela criou foi abrir um Instagram específico para o emagrecimento dela, fechado, um Instagram onde ela colocou algumas amigas que ela acredita que estariam incentivando, e aí ela se comprometeu diariamente contar como é que estava, as dificuldades e tudo mais, né? Então, foi um dispositivo que ela utilizou, que seria... E ela me pôs ali. E aí, quando ela sumia, tanto eu como... E aí, tá tudo bem? Tipo, né? Ai, gente, olha, não postei, tava muito difícil. Muito interessante. Nossa. Como apoio, né? Sim. Esse dispositivo de comprometimento, eles usam, inclusive, foi feita uma pesquisa com os americanos, que os americanos estavam com dificuldade de poupar dinheiro. Então, mesmo tendo consciência que precisavam poupar, mas o americano estava com essa dificuldade. E aí, eles colocaram incentivos a mais nas contas bloqueadas, na poupança bloqueada. Então, nada mais é do que um dispositivo de comprometimento que o americano ele não precisava separar um dinheiro para... Já era ali algo que ia ficar preso. Que ia ficar preso, que ele não precisa, que ele não poderia mexer. Então, é um dispositivo de comprometimento, eles falam de alta intensidade, né? Que é para tirar não confiando na sua própria capacidade de controlar aquele comportamento. Tem gente que compra consórcio para isso, porque sabe que não consegue poupar, né? E aí a pessoa compra o consórcio porque ela se compromete com o boleto, Sim. mas ela não se compromete... Ó, o Gabriel levantando a mão ali. Ela não se compromete a guardar dinheiro, então ela tem que pagar
para um negócio, Sim. né? Então, esses estudos sobre comportamento é interessante porque eles conseguiram até aumentar comportamento sobre trânsito, sobre lá nos Estados Unidos, né, sobre Votação. votação. Nossa, eles conseguiram aumentar vários comportamentos mais saudáveis, né, diante da população, com essas pesquisas, entendendo como que o comportamento humano... E são coisas pequenas. Isso. São coisas pequenas. Nossa, como, por exemplo, a conta bloqueada, né? A conta poupança bloqueada. Sim. Então, a economia deles mudaram muito por conta dessa atitude simples, né? Que o americano muitas vezes falava que queria guardar, mas não guardava. Tinha uma jornalista, tem uma jornalista, na verdade, que tem um canal super interessante que eu amava acompanhar, que era o Me Poupe. Você já viu? Sim. É a Natália Arcuri, Sim. né? E aí, ela tinha, isso ela tirou, infelizmente, do canal dela, uma calculadora financeira. E eu usei essa calculadora para várias pessoas, pacientes e não pacientes, até com a minha assistente de casa, né? Então, eu sentei aqui e falei assim, quanto que você gasta num maço de cigarro por dia? Aí, X. Aí eu pus lá, né, o valor que ela gastava, quantos meses, né, que ela fumava, então que ela gastava aquilo. Fiz a conta de quanto que o dinheiro dela teria rendido se tivesse numa renda fixa. E são valores do tipo assim, 200 mil, Nossa. 300 mil reais, com 10, 11 reais que você gasta todo dia ali. Nossa. E esse dispositivo, eu vou chamar assim, eu usei para mostrar para as pessoas o quanto que se elas fizessem aquela conta e visualizassem, faz com que aumente a sua chance de pegar seus 10 reais que você gasta com besteira e coloca lá numa renda fixa. É impressionante que você pensa assim, daqui 15 anos você vai ter 200 mil. Você tem 200 mil hoje guardado? Não, mas se estivesse fazendo esse pouquinho... E um comprometimento que eu fiz foi ter uma conta de rendimento, assim, né? E aí eu conversei com o meu assessor, fiz uma conta com ele, eu quero ter 1 milhão de reais. Quanto que eu tenho que depositar por mês? Aí a gente fez contas para X de dinheiro que eu tinha que depositar em trocentos anos, não importa, um dia vai ter aquele 1 milhão. E para ter aquele 1 milhão, aí eu me comprometi com ele. Então, todo mês... Ele manda mensagem, cadê o seu 1 milhão? Porque para ter 1 milhão precisa depositar, né? Dispositivo de comprometimento. Cara, a gente conquista muita coisa se a gente usar as técnicas daí. Dispositivo de comprometimento, maravilhoso, maravilhoso, um ótimo exemplo. Você ia falar um outro aí, não era dispositivo, era de comprometimento também? Dispositivo de comprometimento monetário. Eles falam sobre alguns aplicativos, inclusive, que alguns americanos já utilizam, que você se compromete em fazer, por exemplo, 5 vezes atividade física naquela semana. E aí você tem que confirmar que você está indo, que você está fazendo. E caso você não faça, você perde um valor. Então, as pessoas perceberam, nessa pesquisa percebeu que quando se coloca dinheiro, por exemplo, que você vai perder uma quantia em dinheiro... o comprometimento ele é muito mais. O comprometimento ele é muito maior. Então, eles chamam de dispositivo de comprometimento monetário. Às vezes, você fazer ali uma brincadeira com um amigo. Se a gente não for, né, quem não for vai perder 10 reais, né? Vai perder 50 reais. Então, quando coloca dinheiro no meio, as pessoas já... Ai, deixa eu fazer, porque eu não quero perder, né? E aí, a gente já vê que não é só força de vontade, né? É um compromisso. Ele aumenta o teu compromisso. Até a motivação, Sim, talvez, né? aumenta a motivação. Nossa, então é algo... São várias estratégias. E isso é interessante a gente falar, porque são várias estratégias, né? Então, não é só sobre você ir lá e ter um comportamento ruim e vou. Não, vamos analisar juntas, né? O que está acontecendo? Tenta esse. Vamos tentar. Tentativas e erros, tentativas e erros. Então, a gente precisa tentar, porque mudar realmente é difícil, como você falou. Eu vou falar uma frase, vê se você consegue completar essa frase, tá? Ser feliz... Dá trabalho. Dá trabalho. Ser feliz dá trabalho. É por isso que eu falo essa frase. Porque para você conquistar, você tem que pensar nas estratégias. A felicidade, ela não cai de bandeja na nossa mão, né? Buscar
esse orgulho próprio de ter conquistado as coisas, ele exige que você faça escolhas, micro escolhas, né? Ser feliz dá trabalho. Ser feliz dá é trabalho, verdade. mas vale a pena. Muito, muito. Ter uma vida valorosa vale a pena. Ter uma vida valorosa vale a pena e dar trabalho, né? Precisa realmente de estratégias. E aí, algo que o livro fala, fala sobre autoconfiança também, como a gente construir a nossa autoconfiança diante da nossa perspectiva de mudança. O livro fala algo que a gente já sabe no sentido de que pessoas que são mais autoconfiantes, que acreditam, que conseguem ter uma mudança de comportamento, elas têm um resultado mais positivo. Mas como que a gente faz para construir essa nossa autoconfiança, muitas vezes diante de tantos mini fracassos, tantas segundas-feiras que eu já prometi e não cumpri, né? Então, como que eu faço para lidar com isso? Eu achei bem interessante o que o livro traz sobre isso. Mais uma pergunta de 1 milhão, né? Mais Puxa uma um pouquinho pergunta. o microfone aí pra gente garantir que o pessoal tá ouvindo bem. Puxa, pode puxar ele. Assim, ó. Tá aqui? Né? É porque eu tô muito de ladinho aqui. Tá melhor. Tá melhor? Acho que pega mais sua voz. Outra pergunta de 1 milhão. Outra né? pergunta de 1 Como- milhão. Com tantos fracassos que vocês tiveram, tantas segundas-feiras que a dieta não começou, ele responde isso? Ele responde no primeiro, como que você interpreta o fracasso? Você interpreta o fracasso como algo, eu sou um fracassado e eu não consigo fazer isso, e o problema sou eu e o problema é a minha vida? Ou você interpreta o fracasso como um fator que faz parte da vida? Um fator que é inerente à nossa vida, que vai acontecer e que a gente só precisa tentar de novo e que a gente só precisa ter uma outra estratégia. Então, é até uma pergunta que eu quero que você se faça, né? Como que você lida com os seus fracassos? Perfeito. É interessante. Então, ó, tem 2 opções para vocês que a Ju trouxe aqui. Ou você se acha um fracassado, ou você diz esse comportamento fracassou. Aonde está o fracasso? Em você ou no comportamento? Se for em você, tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda, tá com baixa autoestima, tá com dificuldade de entender que fracasso todos nós cometemos na vida inteira e vamos até o finalzinho nessa linha aí, não tem jeito. E a gente precisa, então, caracterizar o nosso comportamento não deu certo, e não eu que não dei certo nessa vida, né? Perfeito, é isso mesmo, é o comportamento que não deu certo, não sou eu. E uma coisa interessante é que, assim, para a gente melhorar a nossa autoconfiança, o que atrapalha muito, Karina, nessa mudança de comportamento, muitas vezes é a nossa rigidez e o excesso de expectativas. Então, lembra quando eu falei que quando a gente, segunda-feira vai começar e eu vou ler um livro, e eu vou malhar 2 horas por dia, e eu vou comer só salada. Então, esse excesso de expectativas, e aí você começa, mudar já é difícil. E aí, na segunda-feira, você falha com esse tanto de coisas que você colocou para fazer, e aí vem um sentimento de fracasso. E aí? Então, o livro fala como os pequenos passos, eles são interessantes, até para você se validar mais, até para você sentir o gostinho do sucesso. Então, é muito melhor, por exemplo, você se comprometer uma mudança por semana ou ir 2 vezes na academia e você cumprir e você, nossa, eu fui 2 vezes, né? Fiz atividade 2 vezes, que bacana. E isso aumenta a nossa autoconfiança do que você dizer que vai 6, eu me comprometo em 6 e aí você consegue ir 5. E aí o seu sentimento é de tristeza porque você não foi às 6 vezes. Então, esse excesso de rigidez, esse excesso de expectativas atrapalha muito. Então, algo que, para melhorar a nossa autoconfiança, é valorizar esses pequenos passos. E eu vejo isso uma dificuldade muito grande. Eu acho que isso é um dos principais motivos em que as pessoas têm essa dificuldade de mudar, porque querem mudar tudo de uma vez. E quando muda um pouquinho, nossa, eu fui 2 vezes para academia, eu fui 2 vezes fazer atividade física. Mas só foi 2 vezes. Sabe o que eu fazia quando eu trabalhei numa clínica de tratamento de obesidade? E aí eu atendia as pacientes que faziam acompanhamento médico, né? Passavam comigo também. E isso acontecia.
Porque a expectativa é de emagrecer 30, 40 quilos. Nossa. E aí elas põem assim no mês, punham, né? Numa expectativa grande no mês, de 3, 4 quilos, né? Aí ela fazia um esforço tal, chegava no final do mês, tinha perdido 1,5, 1 ou até 500 gramas, tá? E aí sabe o que eu falava para elas? Quando elas estavam super desvalorizando aquele esforço, porque foi feito um esforço, né? Eu falava assim, passa num açougue, compra meio quilo de gordura ou de carne, né? Se não tiver. E olha o saquinho que você conseguiu com o seu esforço. E quando você visualiza, não é pouco, né? E se você conseguir bater palma, vamos dizer, para aquele esforço que você fez, tá? Não foi a perfeição que você queria, mas foi, né? Você não desiste. Era para materializar, né, a conquista, que a Sim, gente tem sim. dificuldade de materializar. E outro exemplo que você deu das 5 vezes por semana de academia, ele é muito ruim você fazer isso também porque se você não conseguiu ir na segunda, você não conseguiu ir na terça, você fala, já não vai dar mais. E se você coloca 2 dias, você ainda fala, você ainda tem aquele gás, de, não, calma que ainda tem tempo, tem até domingo, tem tempo para conquistar, né? Não vem aquele Sim, peso de já perdeu a oportunidade. sim. E eu vejo essa dificuldade de validar esses pequenos passos. E eu sempre falo, se a gente não aprende a validar os nossos pequenos passos, a comemorar as nossas pequenas vitórias, é muito difícil a gente chegar nas grandes vitórias. Sim. É muito difícil. Então, se a gente não consegue comemorar o quilo que a gente perde, né? Como que a gente vai chegar? Como que a gente vai perder 20? Né? É o mesmo esforço. A diferença é a Sim, continuação, a diferença é exato. a constância. Então, a gente precisa, sim... Eu estava com um paciente com diagnóstico, com bastante ansiedade. A gente começou ali a mudar a alimentação junto com a nutricionista. E uma nutricionista comportamental também, que a gente conversando juntas para a gente ter a melhor estratégia. A primeira coisa que a gente mudou foi o café da manhã. Né? Então, café da manhã. Só o café da manhã. Você pode comer o que quiser no resto do dia, seu café da manhã vai ser esse. E ela mudou só isso e ele chegou na terapia reclamando, né? Nossa, mas ela mudou só o café da manhã, mas só o café da manhã. E eu, nossa, mas olha, você tá assim, você tá com baixa energia, né? Você tá muito ansioso. Então, a gente precisa validar o café da manhã. A gente precisa, se a gente colocasse o dia inteiro de dieta para você, possivelmente seria muito difícil para você. Então, vamos validar e aí no próximo mês a gente muda o Perfeito. almoço, Muito né? boa estratégia. No próximo mês a gente muda o almoço, depois a gente vai. Então a gente precisa, mais uma vez, aquela frase que você fala, né? Confortavelmente desconfortável. Você sabe que, só para vocês terem ideia de fracasso, todas essas estratégias eu uso na minha vida, tá? Todas. Impressionante. Eu li esse livro e falava, caraca, eu faço isso, né? De uma forma natural. Então, na minha alimentação, eu sempre vejo se dá para mudar alguma coisinha. Então, tipo, tomava leite integral, mudei para o semi, comia pão francês, fui para o integral, sabe assim? Sim, São pequenas pouquinho. mudanças que no fim das contas faz diferença, né? E aí, tinha um achocolatado de manhã que eu não conseguia, porque era um grande prazer. Era um grande prazer. E acho que foi um prazer de 30 anos, Nossa, talvez. E aham. eu tirava, punha outro, não dava. Tirava, punha outro, menos calórico. Tentei tudo que você pode imaginar. Tem uma hora que eu tava quase desistindo já. Sim. E aí faz uns 3 anos ou 2 anos que apareceu um produto novo no mercado que eu fui tentar de novo. Faz 2 anos que eu não ponho achocolatado, não tenho falta do achocolatado, porque esse tem muita baixa caloria, mas eu adoro. Você vê, se eu tivesse desistido, né? E parece uma bobeirinha, né? Mas é mais uma conquista de muito açúcar logo cedo que eu consegui tirar. Nossa, e com o passar do tempo, se a gente for juntar todos esses pequenininhos passos que Isso. você teve, né, na sua saúde, isso influencia Muito. muito. Isso influencia muito. Então, eu vejo muito o poder dos pequenos passos, o poder da gente se validar com esses pequenos passos e aumentar a nossa autoconfiança, É isso né, aí. com esses pequenos passos. É...
valioso que a Juliana tá trazendo para vocês. É muito valioso. Nossa, como você falou, às vezes a gente já coloca isso na nossa vida, de alguma forma, mas eu acho que depois desse podcast, vocês assistindo, eu acho que a gente dá para colocar aí de uma forma mais estratégica, Com né? certeza. De uma forma mais consciente. E tentativas e erros, né? Lidar melhor com o fracasso, saber que a gente pode sim fracassar, pode acontecer um dia ali que a gente não consiga. Um dia, 2 dias, 3 dias, recomeçar. daí. Errei 30 anos na chocolatada, tá tudo certo. Só continua, né? E recomeçar, né? E recomeçar. E aí, uma outra coisa que o livro traz também é sobre a importância do ambiente nas nossas mudanças comportamentais, Karen. O que você acha sobre isso? Quando eu fiz uma especialização chamada Medicina Comportamental, eu estudei o comportamento alimentar, né? Num livro que chama Fisiologia do Comportamento. E uma das várias pesquisas eu trouxe para falar do comportamento alimentar. E lá dizia que, por exemplo, quanto mais pessoas tem na mesa, mais você come. Tava lá. E aí eu fiquei prestando atenção. Falei, é verdade. Porque assim, você tá lá no seu prato, alguém fala, você comeu essa batatinha? Aí você fala, não, pega. Pega porque tá uma delícia, né? Se for em casa de mãe, então, né? E aí você come. Você já acabou de comer, mas tem alguém comendo e você tá batendo papo, daqui a pouco você tá de novo pegando um negocinho. Então, só por esse exemplo, abriu assim super minha mente como o ambiente influencia no nosso comportamento. Esse foi só um exemplo. Nossa, né? Influencia muito, Karina. Então, por isso que a gente tem que observar o nosso ambiente, como que está hoje, né? O nosso ambiente diante das nossas mudanças de comportamento. Eu gosto do exemplo, de um exemplo bem científico, que é no tratamento da dependência química, né? O tratamento do transtorno por uso de substância, que uma das primeiras técnicas do protocolo que a gente usa com base científica é o controle de estímulos. Então, aquela pessoa que faz uso daquela substância, ela não pode se manter no mesmo ambiente em que já tinha aquele uso. Serve para chocolate também, tá, gente? Para açúcar doce, né? Sim, para açúcar doce. Então, assim, o nosso cérebro ele vai associar aquele ambiente, aquela pessoa, aquela situação, aquele comportamento que a gente tem, aquele comportamento disfuncional que a gente tem. Então, fica muito claro isso, a importância do ambiente nas nossas escolhas. E hoje o ambiente rede social. Rede social é um ambiente. É verdade. Né? Rede social, então quem que você está seguindo aí? Te inspira ou te intimida, né? Quem que você está seguindo aí? Porque as redes sociais hoje é um ambiente, nós somos seres influenciáveis. Então, o nosso meio ele está influenciando a gente a todo momento. E é interessante que, se a gente quer ter uma mudança de comportamento, eu tive uma paciente, por exemplo, que querendo deixar de fumar, né, usar o cigarro eletrônico, inclusive. E aí ela sempre usava muito mais o cigarro em saídas com as amigas, né, em festas. E aí a gente, vamos conversar sobre isso, né, vamos dar um tempinho aqui. A gente elegeu lá as motivações, né, que é outra coisa importante, que é o motivo que você quer mudar, as suas motivações. E aí a gente vai precisar parar um pouquinho, né, de sair à noite, de ir para bares, porque o ambiente iria estimular ela nesse comportamento. Gatilho, né? É o gatilho. E tem aquela frase, tem sempre essas frases antigas, né, que eu esqueci como que chama, que são sabedorias populares, né? Diga com quem andas, Sim. que eu direi quem tu és. E tinha uma que eu li uma vez na parede de um cemitério, que eu lembro até hoje, que fala assim, passarinho que voa com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Então, você quer parar de fumar, mas você só anda com pessoa que fuma, você vai fumar? Não tem jeito. É muito difícil, não é que não tem jeito, mas é muito mais difícil. Sim. Então, uma das estratégias é realmente estudar o que no meu ambiente, como você disse lá no comecinho, primeiro escolher o comportamento que você quer mudar, entender qual é a função dele, e aí, uma das perguntas que esse livro traz o que quais ambientes me ajudam ou me atrapalham na mudança desse comportamento? Isso é muito importante. Sim, sim. Observar o nosso ambiente. É muito difícil, por exemplo, a gente fazer dieta numa casa que tá todo mundo fazendo bolo à tarde. Comendo bolo, Não né? Com chocolate. Eu não consigo, não.
né? Se tiver bolo na minha casa à tarde, eu vou comer alface. Não rola, não dá. A importância do ambiente. Eu lembro que eu comprei uns biscoitinhos e uns docinhos para enfeitar a mesa nos bombonières, né? E, gente, toda vez que eu passava pelo bombom, eu ia lá e pegava. Que, gente, não tem condição de eu comprar esse negócio para... Era só para visitas. Era só, Mas mas não dá, né? eu passava lá, eu vi o docinho, ia lá e pegava. Que, gente, tem um tirado do meu ambiente. E eu que coloquei um saco de dadinho no meu consultório, na época que eu atendia presencial. Gente, cada pausa para um paciente, eu voltava com um dadinho para a sala. Não, O não dá. o ambiente, então, a gente superestima a nossa força de vontade. Então, não é força de vontade, é estratégia, né? Isso. Não vou deixar ali uma caixa de bombom, né, solta ali no meio da sala, no bomboniere, que sempre que eu passar lá, né, não vou deixar comprar chocolate para deixar na geladeira, sabendo que naquela semana eu não quero comer chocolate. Né? Então, algumas pessoas até falam que a nossa boa alimentação começa no supermercado, né? Nas coisas que você compra. Sim. Como que você quer ter uma alimentação mais saudável se você deixa ali na sua geladeira, enfim, muito açúcar, Sim. né? E com certeza uma das perguntas que o pessoal vai fazer é assim, tá, mas eu tenho um filho em casa e a dieta é minha e assim eu compro Danone para eles, como é que eu faço com isso? É por isso que são várias estratégias, né? Sim, são várias De estratégias. repente, você pode comprar um Danone para você, né? Um iogurte natural, sei lá, tentar ter opção para você também, se for o caso, e uma opção que seja mais saudável, né? Não precisa, de repente, Sim, procurar uma estratégia nesse procurar uma caso. estratégia. Pensa, tem que pensar. Essa que é a questão, né? Sim, tem que procurar aí uma estratégia. Pode ser várias coisas, como principalmente não ser uma dieta tão dolorosa e tão restritiva, né? Porque imagina só, eu tô ali passando abstinência, né, de alguma coisa, então... E tem ali o doce do meu filho, né? Então, a tentação, ela vai ser muito, muito maior. E eu sei que é muito louco, né? Que olha como a gente é meio viciado em algumas falas, né? A gente tá falando de mudança de comportamento e a gente acaba falando muito de treino e de atividade física, né? Sim. Porque são coisas que vocês relatam muita dificuldade e tal, mas isso serve para tudo, né? Ai, Karina, Para aquele maravilhoso. ex que você fica ligando e quais são os gatilhos que faz você entrar em contato com uma pessoa que te faz mal. Quais são as estratégias ambientais que você pode usar para isso não acontecer? Perfeito. Com quem você pode conversar que diminui aquela sua angústia para diminuir a chance de você ligar? Então, gente, isso serve para todo tipo de mudança de comportamento. Vou até agora, daqui para frente, tentar trazer exemplo que não seja Sim, de atividade de atividade física ou treino. Vamos falar das Perfeito. ansiedades, por exemplo, né? Perfeito, aham. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre as nossas expectativas sobre as nossas mudanças comportamentais, porque, por exemplo, aprender a dizer não. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E geralmente, eu quero começar a dizer não. E a gente trabalha no processo terapêutico, reestruturação cognitiva, a gente conversa sobre isso, tem a consciência. A pessoa foi lá e, nossa, disse o primeiro não. Senti culpa, Juliana. Nossa, eu tô me sentindo muito mal. Será se eu fiz o comportamento certo, mesmo me sentindo muito mal? E aí a gente vai psicoeducar, né? Porque tudo bem que você fez o comportamento certo, mas dentro de você, você estava há anos se comportando da mesma forma. Então, é muito natural você ter um desconforto, você se sentir culpada. Ter o sentimento de culpa não significa necessariamente que você é culpada. A gente precisa administrar esse sentimento. Então, é normal que o nosso emocional, ele não acompanhe o nosso lado racional. Sim. O nosso lado racional sabe, eu disse não no momento certo, mas eu fiquei com aquela dor no coração. Então, a gente tem que lidar com esse desconforto dessa mudança. Mudanças comportamentais, elas não acompanham necessariamente as nossas mudanças emocionais. O nosso emocional, ele não acompanha, né? Então, por mais que racionalmente eu entenda que o avião é um ambiente seguro, eu já trabalhei isso no processo terapêutico, eu sei que é um ambiente seguro, eu sei que eu não vou ficar sem ar, por exemplo, mas a minha ansiedade, ela vai vir naquele momento. E eu tenho que ter as habilidades necessárias para entender que
o meu corpo ele está respondendo dessa forma, mas eu não estou num ambiente perigoso. Eu tenho que aprender também a lidar com as minhas emoções diante das minhas mudanças comportamentais. Diante desse ex, por exemplo, que a gente que deixou, né, e está pedindo para voltar, e você racionalmente sabe que você não pode voltar porque não é um relacionamento legal. Então, mas a emoção tá ali. Isso. A emoção tá ali. Uhum. Então, Não vai apagar, né? Não vai apagar. Então, fazer o comportamento certo, né, o comportamento mais certo naquele momento, não significa necessariamente que vai ser confortável emocionalmente. Então, a gente precisa entender isso até para lidar com as nossas expectativas, né? Eu lembrei aqui de um exemplo de um paciente que terminou o casamento e a expectativa, ele veio assim, gostaria de vê-la e não sentir nada. Ah, mas qual que é a mudança que você quer, né? Ah, não gostaria de sentir nada. Opa, vamos lá. Como assim não sentir nada? Eu queria ver, queria olhar e não sentir ciúme, saudades, não queria sentir. Como assim? Vamos lá, né? Isso é com o tempo, não tem como, o sentir a gente não controla. Então, a gente controla ali o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso racional, mas o sentir ele é liberado, ele é genuíno. A gente precisa só lidar com ele, só acolher, entender o que está acontecendo, mas não tem como, eu simplesmente não quero sentir. Sim, e aí eu não sei qual é o caso, mas o que a gente pode fazer é assim, se está muito dolorido para encontrar uma pessoa, aí você consegue reduzir a sua exposição a ele, porque se você reduzir, você que fica aí olhando em rede social e stalkeando uma pessoa que você sofre, é uma opção você tirar, deixar Sim. de seguir, né? Sim. Eu sei que é difícil, tá? Porque a gente não tá falando de nenhuma mudança é fácil, mas precisa entender que se olhar te machuca, qual que seria a melhor opção? Olhar menos. Sim, né? sim. Nesse caso é porque tinha um contato ali do filho sim, e tinha que encontrar ainda, mas isso é fato. O ambiente, mais uma vez. Sim. Se o ambiente ele tá te estimulando um sentir desconfortável e você pode evitar esse ambiente, claro que a nossa primeira perspectiva é evitar Mas isso esse foi ambiente. muito legal você trazer isso, Ju. O quanto a gente conseguir fazer a mudança certa não necessariamente vai dar uma paz no coração. Demora um pouco para a gente ajustar, né? Sim. Então, é comum a gente ter comportamentos ali mais certos, né? Mais assertivos, na verdade, você se sentir estranha. Você sentir ali um sentimento de culpa, de nossa, por quê? Você está se comportando como você nunca se comportou, né? Então, o seu sentir, ele não acompanha ali necessariamente o racional, o nosso lado racional. Esse exemplo que você deu de falar não, ontem mesmo na comunidade Tarja Branca, eu falei sobre a importância dos sentimentos negativos que a gente tenta anular, porque são ruins, a gente não gosta de senti-los, mas eles são muito importantes, eles são praticamente uma bússola de uma coisa muito importante. Esse exemplo que a Ju trouxe de falar não, aí a primeira vez que a pessoa fala não, ela se sente culpada, no exemplo que eu dei na Tarja Branca, que é a comunidade, a gente olha para esse sentimento de culpa, tá? A culpa, ela tá neste momento tendo uma função, como você disse também. A função dela é te apontar para os seus valores. Perfeito. Né? Nesse caso, você não gosta de falar não para o outro, porque um dos seus valores é ajudar, por exemplo, né? Enfim, a cuidar do outro. Então, naquele momento, parece que você está andando por uma via diferente dos seus valores. Nossa, que eu sou maldosa, eu poderia estar fazendo e não consigo fazer. Foi justamente com esse exemplo de falar não, por exemplo, Ju, que eu percebi que era um valor meu cuidar do outro. Então, para mim não é gostoso falar não, tá? Acabei de falar não antes de vir para cá para um convite de um podcast em outra cidade. Enfim, quero ir? Quero. Gostaria de ajudar a pessoa? Gostaria. Posso? Não posso. Só que aí existe, se eu conheço o meu valor, que é de cuidar do outro, o não também pode ir diferente, né?
Muito obrigada pelo convite, pela confiança que você tem em mim. Eu adoraria poder ir, mas a minha agenda está muito complicada, né? Então, nesses próximos meses, eu não consigo colocar na minha agenda esse convite. Por exemplo, né? É Sim. uma forma de falar um não com o cuidado que é o valor que está por Sim, trás. sim, perfeito. Então, as nossas emoções, elas falam muito sobre a gente, elas falam muito sobre os nossos valores. Eu falo que o sentir a gente não controla, a gente entende, a gente compreende, a gente conversa, a gente entende a função daquela emoção, o que aquela emoção está querendo me falar. E diante disso, eu analiso o meu comportamento. O que eu faço diante disso, né? Porque emoção não dita comportamento, afinal, comportamento a gente controla. Então, eu acho que o principal objetivo da inteligência emocional, se a gente for falar assim sobre lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos comportamentos, é entender que as nossas emoções elas não precisam ditar os nossos comportamentos, em que os nossos comportamentos eles podem ser controlados, eles podem ser Sim. avaliados, eles podem ser melhorados. Eles podem ser escolhidos, Eles né? podem ser escolhidos. Diante de várias estratégias que a gente está falando aqui, os nossos comportamentos eles podem ser escolhidos. Então, não é porque, por exemplo, você sente raiva que justifica você quebrar uma mesa, né? Justifica você gritar com alguém, né? A raiva você pode sentir, você pode lidar e você pode ter uma forma mais assertiva de falar aquilo que te chateou. Afinal, a raiva ela tem essa função. A raiva ela tem a função de quando a gente se sente injustiçada. Isso. Por exemplo, então eu posso sentir raiva e posso me expressar diante daquilo e posso ter um comportamento assertivo diante desse sentimento. Então não é proibido sentir. Isso. Então o nosso sentir ele é muito genuíno. A gente precisa só estar aberto, a gente precisa escolher os nossos comportamentos. Né? Então, Perfeito. não é errado a gente sentir preguiça, por exemplo, mas eu posso agir mesmo diante da preguiça. Não tem problema eu sentir tristeza ou desânimo, mas eu posso agir mesmo diante do desânimo. Eu posso não ter tanta vontade assim de sair, fazer uma atividade física ou encontrar com uma amiga que eu sei que é importante, mas eu posso ir mesmo assim. E depois de lá eu estou me sentindo muito melhor. Então, eu acho que ser inteligente emocionalmente, lidar melhor com as nossas emoções, ter esse autoconhecimento, é entender que as nossas emoções não ditam os nossos comportamentos. Muitas vezes a gente vai precisar fazer a ação contrária do que a nossa emoção está pedindo. Né? A nossa emoção, o nosso corpo, ele está pedindo cama muitas vezes, mas às vezes o que é melhor para a gente vai contra isso e vai gerar, sim, desconforto. E, mais uma vez, a frase que você fala é perfeita, eu vou usar para a minha vida, né? Que é o desconfortável. Confortavelmente desconfortável, né? A mudança de comportamento, ela exige que a gente faça algo, no mínimo um pouquinho desconfortável, né? Por isso que eu chamo de confortavelmente desconfortável, é um pouquinho desconfortável. Porque o confortável é comer o que quiser, deitar no sofá, é ter um telefone na mão para você ficar rodando. Esse é o confortável. Sim. Esse é o que está por trás de todas as nossas vontades, a minha, a sua, a de todo mundo. E muitas vezes, Karina, até o sofrimento ele se torna confortável por ser conhecido. Sim. Né? Um relacionamento que já não te traz tanta felicidade, muitas vezes está sendo a tua zona de conforto naquele momento. Sim. Sair desse relacionamento vai ser desconfortável. Por isso que chama zona de conforto, né? Porque é tão difícil mudar que é mais confortável ficar, embora seja ruim ficar. Para qualquer mudança, para uma separação, para uma nova vida, para um novo negócio, exige muito, né? Sim. Exige muita energia. Sim. Mas como muita energia é difícil de usar, o que a gente está contando aqui é que se for um pouquinho, já funciona. Sim, um passinho de cada vez. De cada né? vez. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem e algo que pode mudar assim, a nossa vida, é o passinho de cada vez e a validação por isso. Porque uma vida valorosa, ela significa, é um passinho de cada vez. Tem uma frase da Judith Beck, que ela fala muito que o nosso objetivo a cada semana, a cada sessão com o paciente, não é transformar a vida dele por completo, não é curá-lo de algo. O nosso objetivo cada semana é que a gente analise que naquela semana, o que ele pode fazer um pouquinho para ele ser mais feliz. Para ele chegar perto da pessoa que ele gostaria de ser, de quem ele gostaria de se tornar.
Então, o que naquela semana eu posso fazer? O que nessa semana você pode fazer por você um pouquinho que você seja mais feliz? Que você tenha um comportamento que te dê a satisfação, que valide você, quem você é. Então, não é sobre a transformação como um todo, sabe? Um bicho de 7 cabeças. É aquele pouquinho. Então, eu acho muito legal essa frase da Judite. Eu levo muito para mim, porque até para trabalhar a minha autocobrança, né? Porque eu não estou ali para curar o paciente, né? A Judite fala sobre isso, que é a Filha do, sim, a filha do Aaron do Beck, Aaron né? Beck, da terapia cognitiva comportamental, que a gente não está ali para curar o paciente, para tirar todo o sofrimento dele. Infelizmente, muitas vezes a gente não tem esse poder. Mas o que eu posso fazer naquela semana, naquela sessão, para que ele saia daquela sessão um pouquinho mais feliz? É isso. Um pouquinho mais, né? Então, eu levo isso para a minha vida. O que eu posso fazer por mim essa semana que eu posso, né, ser um pouquinho melhor que semana passada? Que eu posso ser um ser humano um pouquinho melhor, que eu posso estar mais perto da vida valorosa que eu quero construir para mim. Gente, isso tudo porque ela estava nervosa, tá? Ó o nível, ó o nível. Ai, Ju, que delícia de encontro. Parabéns maravilha. pela pessoa que você é, pela profissional que você é. A Clínica Norte, eu especialmente tenho muito orgulho de ter você na minha equipe. Assim, é emocionante, Ai, porque gente. você é boa de verdade. Você não é só boa profissional, você é boa de coração. Dá para ver nas suas palavras, sabe? O quanto o paciente que está lá na sua frente, né? Vai ter o melhor de você. Então, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Obrigada de estar nessa jornada comigo. Obrigada pela confiança. A lágrima descendo, mas é uma honra para mim estar aqui, é uma honra a confiança no meu trabalho, para mim que venho de uma realidade tão foi um pouco desafiador no início, e ter pessoas que acreditam em você, às vezes até mais do que você mesmo, é incrível ter um ambiente, né? A força do Sim. ambiente, de você ter uma pessoa, não vai, eu acredito em você. Então, eu acho isso mudou totalmente a minha prática clínica, a minha Seu raciocínio clínico nossa, que o meu tá muito raciocínio bom. clínico mudou demais, a experiência, cada troca que você fala, né? A gente chega com uma dúvida e você, Ju, vamos assim, nossa, isso abre o nosso raciocínio. Então, eu tenho muita sorte, eu tenho muito prazer, eu tenho muito orgulho Linda. de ter você como mentora, como inspiração na psicologia. Então, eu falo que se eu puder ser um pouquinho parecida com você, né, quando os pacientes chegam e falam, eu vim por conta da Karina e tal. Ai, gente, se eu puder fazer um pouquinho do que ela poderia Ó, gente, fazer. até parece, porque as pessoas chegam com ela, porque eu falo assim, ó, vai, né? Pra minha equipe toda, tá? Vai, qualquer coisa, você me procura. Não, nunca volta. Então, Ai, assim, a gente. certeza que eu tenho do trabalho, do seu trabalho e das meninas, é justamente esse. Vai, qualquer coisa, me chama, ó. Esqueceram de mim. Então, é gratificante demais ter essa confiança. E por isso que eu entrego, sim, o melhor. É um valor para mim entregar o melhor, porque eu sei que é uma confiança muito grande, né? As pessoas que você manda para mim, os pacientes, a vida como um todo. E, mais uma vez, faz parte da minha missão ser um veículo de transformação na vida das pessoas, porque foi o que a psicologia fez na minha vida, né? Então, eu sou Sim. muito... Como é que chama Eu a sou sua primeira muito... psicóloga? A Denise. Denise, muito obrigada, Denise. Ai, vou Você mandar esse... inspirou, você inspirou a Juliana, tá hoje conosco, transformando muitas vidas. E, aliás, eu vou deixar bem claro aqui que se tem uma coisa que a Clínica Norte ou não é uma clínica neutra, tá? Não é, não somos, A não gente não preza somos. pela neutralidade, a gente realmente quer a mudança dos nossos Não pacientes. somos, não Ju, se as somos. pessoas quiserem conhecer o seu trabalho, o seu Instagram, fale ali para Meu eles. Instagram hoje é o julianamorim.psi. Tô aos poucos construindo conteúdo de qualidade. O meu objetivo é esse, o meu objetivo pela autocobrança. Eu demorei um pouquinho a ir para as redes sociais, mas o meu objetivo é entregar conteúdo de qualidade, conteúdo científico. Eu prezo muito por isso, então o meu objetivo, assim como o seu,
Eu quero ser um pouquinho parecida no sentido de ajudar as pessoas com informação de verdade, com informação de qualidade, em um mundo de tantas informações, muitas vezes Dúbias, né? erradas, sobre saúde mental, sobre o autocuidado. Então, o meu Instagram é Juliana Morim, com M no final. Só com azinho, julianamorim.psi. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês acharem com facilidade. E vai ser um prazer ter os seguidores da Karina, quem segue o Podicólogas, esse canal que é incrível, nossa, gente, Tá nossa. crescendo, graças a vocês. Eu preciso Nossa. muito que vocês se inscrevam no canal para fortalecer, indiquem. Juro, esse podcast, de verdade, um dos melhores que eu gravei. Ah lá, o Gabriel tá falando que sim, também tô arrepiada aqui. Então eu vou pedir para vocês compartilharem, para vocês mostrarem, porque de verdade, você viu que é o intuito da Juliana e é o meu, é mudar a vida de vocês. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho se não tiver a ajuda de vocês para compartilhar também. Pega aqui o link desse podcast, compartilha nos seus grupos, no grupo da faculdade para vários psicólogos que seguem a gente, no grupo de família e mostrem um pouquinho que a gente está de mão dada para ajudar esse mundo ser melhor, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Ju, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Venha mais a São Paulo. Eu que agradeço. Traz vai o ser seu um prazer. sotaque caju pra gente curtir mais você aqui. Pode deixar, foi um prazer. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.